58 minutos. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM Universitária, emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Universitária FM apresenta Romero Ferro. Foi tanto céu e tanto mar, virei herói menino. Sexta, dia 13, ao vivo, a partir das 18 horas. Direto do estúdio Transmídia da 99.9 FM. No rádio, na tela da TVU e nas redes sociais. Menino, pra te conquistar, e agora fujo de você, talvez perdi. A amamentação deve ser a única fonte de alimento do bebê até 6 meses de idade. O leite materno é o melhor alimento que seu filho pode receber. Ele oferece todos os nutrientes e anticorpos que a criança precisa e ainda é de graça. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM, Paulo Freire 820 AM. São 11 horas da manhã, começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Vou ficar com vocês até o meio-dia. Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na Universitária FM e também na Paulo Freire AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você pode acompanhar pelas nossas redes sociais, facebook.com/programa Fora da Curva, facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/universitária 99.9, facebook.com/universitária 99.9. E pode acompanhar os destaques no Instagram, @programa Fora da Curva, @programa Fora da Curva, e no Twitter, @prog Fora da Curva, @prog Fora da Curva. Participe com a gente. Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, aponta um aumento gradual na inserção de negros e negras nas universidades nos últimos 15 anos. Entre 2012 e 2015, o número de vagas reservadas aos afrodescendentes passou de 140.303 para 247.950. Isso porque 31% das universidades públicas que não haviam aderido a qualquer modalidade de reserva de vagas foram obrigadas a implementar essa reserva de vagas. A lei de cotas uniformizou, estabeleceu metas e tornou obrigatória a adoção de programas de ações afirmativas na rede federal de ensino. Ações afirmativas que nós vamos discutir com a nossa bancada de hoje são ações que visam a inserção das populações que foram historicamente impedidas de acessar o ensino, a educação e as políticas públicas. A população afrodescendente é uma delas. Essas informações estão na 26ª edição do Boletim de Políticas Sociais BPS, divulgado na última semana. Mas a inserção e a permanência da população negra nas universidades brasileiras ainda está em risco. Isso Fora da Curva vai discutir hoje. Quem é contra a presença negra nas universidades? Para responder essas e outras questões, nosso programa conta com a participação da coordenadora da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, Rosa Marques. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. A Avanildo Duque, que é integrante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Bem-vindo, Avanildo. Obrigado, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária e Paulo Freire. E Cessa Costa, técnica da Gerência de Igualdade Racial da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura do Recife. Seja bem-vinda, Cessa. Obrigada, bom dia, Ana. Olá. Bom, a Constituição Federal Brasileira, minha gente, diz que de 1988, que é um produto da redemocratização e é a Constituição Cidadã, ela afirma no seu capítulo 3º da seção 1
no artigo 205, que a educação é direito de todos e dever do Estado. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, 9.394/1996, é o fio condutor do ordenamento jurídico e pedagógico nacional e na área da educação. E ela também diz que a educação tem que ser prioridade e é dever do Estado. A gente está com um depoimento da professora, jornalista e professora da USP, Rosane Borges, sobre a questão da inserção da população negra nas universidades e no ensino público. O acesso da população negra à universidade pública é uma bandeira histórica dos movimentos negros brasileiros, não só a universidade pública, mas a atenção à educação básica, a disputa, a reivindicação da educação pela população negra é uma reivindicação histórica, desde o pós-escravidão, né, desde o início da nossa república. As pessoas negras que tinham formação, educavam, ensinavam, instruíam as outras, né, no ofício das primeiras letras. E essa bandeira, desde o final do século XIX, início do século XX, foi sendo reatualizada por grupos, pessoas, entidades e instituições. A gente tem já no início do século XXI, algumas medidas que vão mudando isso com essa reivindicação vem sendo acolhida pelo Estado brasileiro, com as políticas de cotas, né, no governo Lula, para negros nas universidades públicas, em concursos públicos, e a gente vê que esse acesso ele melhorou, né? Antes, as pessoas negras, principalmente nos cursos considerados de elites, eram praticamente inexistentes, e aí a gente passa a ter uma participação maior, ainda que aquém do esperado, ainda que mínima, né? E o que a gente vê hoje com os cortes na educação, mais do que isso, com uma outra concepção de política de educação, todos os programas de ação afirmativa e de incentivo à inclusão das pessoas negras e pobres, a gente viu que deu sofreu um break, né, um corte muito, muito violento. Então, minha gente, o Brasil está cumprindo a Constituição, Rosa? Para mim, ele nunca cumpriu a Constituição. Eu acho que eu sempre penso, eu não sou especialista em educação, porque eu sou socióloga, mas nas minhas leituras para a educação, eu compreendo o sistema educacional brasileiro, por exemplo, como um sistema extremamente racista, excludente. Porque, assim, ele não é pensado para que as pessoas se desenvolvam nos seus processos críticos, por exemplo. A gente é um sistema conteudista que, por mais que os professores dos primeiros níveis de ensino, o ensino fundamental, a universidade, por mais que ela se esforce, a gente ainda está muito preso a conteúdos e a gente não associa esse conteúdo à vida. Isso é muito difícil. Por exemplo, a população negra, as mulheres negras, elas continuam fora dessa percepção de existência para dentro do campo da educação. Então, quando a gente fala de que a Constituição não está garantindo, é porque a gente percebe no cotidiano que milhares de pessoas negras estão fora desse espaço educacional. A evasão escolar e mesmo a inserção de jovens negros, por exemplo, meninos e meninas nas escolas, isso não é garantia de que eles estejam tendo uma educação de qualidade. Né? Então, assim, eu não consigo compreender como algo que esteve para a população negra, principalmente no sentido da sua concretude enquanto sistema educacional, enquanto política educacional para o país. Avanildo? Então, a educação é o primeiro direito social da Constituição no artigo 6. Mas tem outros artigos que falam dos princípios da educação, que é o artigo 206, e também os deveres do Estado. E se a gente analisar que a Constituição de 1988, que é uma Constituição que a gente considera cidadã, porque ela avançou em muitas áreas, inclusive de procurar reparar
injustiças e desigualdades do Brasil, ela conseguiu avançar na educação. Só que eu concordando com Rosa, você tem um investimento, e aí foi a partir de 2003, com as cotas raciais, pensando na universidade, na UERJ, no Rio de Janeiro, e posteriormente no governo Dilma, muito recentemente, que começa a ter uma política de cotas afirmativa para a inserção da população negra nas universidades, que ela começa a se concretizar, essa que a Constituição para a maioria da população, a população negra, em torno de 55% da população brasileira, e os números, como Rosa falou, e eu ratifico as palavras delas, nós temos hoje, analfabetismo maior, população negra, a escolaridade, se a gente comparar a população branca e a população negra, é 2 anos a mais, sem contar que todo o investimento na educação básica, que vai formar para a educação superior, no acesso à universidade, a população branca vai para a rede privada e a população negra fica à mercê das políticas sociais públicas, que é aí onde a gente tem ainda muita lacuna, Ana. Então, a Constituição de 1988 a gente tem que reconhecer, e os governos, antes de Temer e de Bolsonaro, avançaram isso, tanto é que o nosso IDH de educação aumentou, mas ainda não está sendo cumprida como deveria ser para a população negra. Você concorda, Cessa? Concordo com a Vanilda e com Rosa. Assim, a gente tem muitos avanços nas políticas públicas, fruto da mobilização dos movimentos sociais, que pressionaram os governos progressistas e aí que avançaram na educação, mas ainda está muito abaixo, muito aquém, mas muito abaixo mesmo, e que a população brasileira precisa como um todo, especialmente a população negra, que é 54%. Então, nós temos maioria absoluta no Brasil e as políticas não respondem à nossa necessidade, né? Rosa já falou bastante aqui no conteúdo que não fala da nossa realidade. E, de fato, essa realidade ela é mexida quando a gente começa a dialogar, falar sobre cotas, 2002, 2003, 2014, né, com a experiência da UERJ, da UNB. Não por acaso a UERJ é a primeira no Rio de Janeiro, a Universidade Estadual, então reforça o papel da universidade pública, né, estadual nesse caso. Uma reitora mulher, né, que era a reitora Nilceia Freire, que depois virou ministra da Mulher, né. Então, não por acaso, era alguém que tinha um pensamento de educadora, de formadora, né, e que respondia às necessidades e às pressões do movimento social de organizar a política de cotas. E a gente começou a repensar a educação desse país a partir de então. A educação era pensada de um jeito e ela hoje é problematizada a partir da política de cotas, porque, em que pese que tenha sido um diálogo nas universidades, mexeu com a estrutura do ensino fundamental, da educação infantil e da educação do ensino médio, né? Então, a gente moldou o país de lá para cá, e chegou o Enem, que também deu uma outra roupagem, um outro formato de ver a educação e de ver a avaliação para o ensino superior, e, de fato, foi a política de cotas que fez isso, que é a política de reparação, né, no campo da educação, de rever, por exemplo, como a educação brasileira está colocada. Ela ainda é, de fato, concordando com Rosa, racista, elitista, excludente, mas a gente fura o cerco quando as políticas públicas abrem para um processo de ação afirmativa com as políticas de cotas. Então, a partir daí, a gente tem a universidade pública, em especial as universidades federais, como aquelas que têm no seu campus, né, um novo grupo, que são os estudantes negros, que repensam, e indígenas também, mas majoritariamente estudantes negros, que repensam e questionam que educação é essa que não dialoga com o meu bairro. Então, a gente vê a importância da política pública avançar e de avançar sob pressão, né? Avançar a partir da necessidade dos movimentos sociais. Então, concordando que, de fato, a gente precisa avançar muito ainda na educação brasileira. A aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e das leis 12.711 de 2012 e 12.990 de 2014, que tratam do ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico e de nível médio, e da reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos, respectivamente, né? Os críticos e as pessoas que são críticas aos sistemas de cotas e políticas de ação afirmativa
alegam que os parâmetros para análise dos candidatos e candidatas às vagas não conseguem avaliar as diversas situações que envolvem a entrada de pessoas afrodescendentes nas instituições, né? Questionam que essas determinações elas não correspondem a uma qualidade nas diretrizes que são capazes de medir se a pessoa é negra ou se não é, se é só pela autodeterminação, né, da nomeação, né? Rosa, como você percebe isso? Então, eu já estive presente em três bancas de cotas raciais em serviços públicos, né? E é um dos grandes desafios para nós que somos do movimento negro. Mas, assim, eu percebo alguns elementos. Primeiro, que todas as vezes quando eu leio o regulamento daquela instituição que está promovendo aquele concurso e as cotas para tais pessoas, pardos e negros, há um grande problema porque as pessoas, primeiro elas não conhecem a história daquela política, né, e da luta do movimento negro brasileiro para que se tenha as cotas raciais nos concursos, tanto no campo da universidade como para o campo do mercado de trabalho. E elas sempre estão forjando, né, a sua cor. Os pardos, né, os casamentos interraciais que são negros e brancos e nascem filhos pardos, que nem sempre têm características negroides, né? Então, muita gente como o jeitinho brasileiro, porque nós temos uma falta de caráter absurda em boa parte da população, que elas se aproveitam da luta do outro, né? E também elas forjam situações para se parecer negros ou se aproximar de pardos, porque já apareceu pessoas caucasianas e se colocou enquanto cotistas em concurso público, que é muita cara de pau. E outras pessoas que vão tomar muito sol, que vão fazer o cabelo cacheado, que vai fazer maquiagens. Então, a gente percebe Que coisa, hein? São coisas absurdas que você vê. Participei de 3, como eu falei. 2 eram compostas apenas por pessoas negras. Hoje se pede que tenha uma pessoa branca dizendo quem é negro nesse país. Eu tenho minhas discordâncias porque as pessoas que ali são colocadas, elas não têm nenhum conhecimento da luta do movimento, elas não têm nenhum conhecimento, elas nunca se preocuparam do que é ser negro nesse país. Como é que elas vão dizer agora quem sou eu nesse país? Então, assim, é algo que é uma luta nossa, mas é muito complexo porque a população ela não compreende e também a gente tem, como eu disse, tem um caráter desviado. César? Na verdade, Ana, para falar das cotas e do cinismo que é alguém concorrer nas cotas sem ter direito a ela hoje, que seria um branco, né, fazendo se passar por negro, é preciso a gente falar do racismo estrutural brasileiro. O racismo mais sofisticado do mundo, o mais cínico e o mais perverso. Falando do racismo estrutural, a gente fala também do racismo institucional. Então, falar da política de cotas é, sobretudo, falar do racismo. E a gente começou a falar de racismo na academia, na universidade, nas universidades públicas federais, nas universidades estaduais, nas grandes, né, universidades brasileiras, quando a gente instituiu a política de cotas ou quando a gente começou a pensá-la. Então, aí a gente começou a dialogar como o racismo estava no espaço da formação e a gente não falava sobre ele, a não ser a militância do movimento negro, né? Então, falar do racismo estrutural brasileiro é falar do cinismo da elite que, numa política de reparação da população negra, se acha no direito de concorrer, como Rosa está bem lembrando, né? Como se fosse alguém que pudesse ter acesso a um direito que lhe foi roubado. Bom, sempre teve cotas 100% na sociedade brasileira para a população branca, rica, né, para a classe média alta. Isso nunca foi questionado. Sempre houve cotas 100% para que o filho do branco estudasse nas melhores escolas privadas, no ensino, na educação infantil e ensino médio fundamental e acessasse rapidamente os grandes e melhores cursos das universidades públicas. Então, é o cinismo que tem que ser refletido
do racismo brasileiro das nossas elites, né? Então, quando a Rosa traz a experiência da cotas e a gente ter fraudadores, né, e a gente precisar colocar na banca alguém branco, eu concordo com Rosa. Acho que a política de cotas tem que ser pensada e gestada e administrada pela população negra, indígena e não branca, porque essa população está, na verdade, pedindo reparação de mais de 500 anos de exploração e de apartação de usufruto dos bens públicos que nós construímos. Quem construiu a economia desse país foi a mão escrava que aqui chegou sequestrada de África, né? Volta de 1530. Então, a gente está falando de reparação. E aí, se a gente não fala do racismo, a gente está falando da cota solta, a gente não consegue entender o problema. O problema é que o racismo brasileiro ele é tão cínico que qualquer forma de reparação de política pública para a população que está colocada à margem, população negra, mulheres negras, crianças negras, juventude negra, né, falar de segurança pública, tudo isso é problematizado como se a população negra estivesse tomando lugar, quando na verdade ela está assumindo lugar que é seu e que lhe foi negado. Então eu preciso falar, na verdade, do racismo brasileiro como o mais cínico que a gente tem hoje na história da humanidade. Avanildo, Brasil, o último país a abolir o racismo, né? Uhum. A escravidão. A escravidão, né? O racismo não, o racismo continua. Então, eu fico pensando numa coisa interessante, que as políticas de cota não é apenas para a reparação numérica, porque já pelos números já justifica-se, né? Tanto o número historicamente, né, do não acesso à educação pública de qualidade, né? Mas também da presença. Porque muitos antropólogos e estudiosos dizem que a presença das minorias, que não é minoria, mas é minoria do ponto de vista sociológico, porque acessa menos direito do que quem está na elite, ela provoca mudanças comportamentais. Então, eu estava lendo, vendo alguns dados aqui para o programa, tem aquela matéria que viralizou de uma professora que chegou na universidade, eu não lembro qual foi a universidade, que foram perguntar: a senhora faz faxina? Ela disse: não, eu faço mestrado, eu estudo, eu sou professora. Isso mostra muito toda a reprodução da discriminação do racismo, de pensar que os negros, as pessoas negras, elas não são habilitadas para postos intelectuais. Aí, nesse sentido, eu defendo muito tanto o Estatuto da Igualdade Racial como as políticas de cota, porque é a possibilidade tanto de aumentar a presença das pessoas negras em espaços, né, antes reservados para as elites brancas, como também aumentar numericamente essa presença. Porque aí é um choque, é a briga ao vivo de ter que você conviver com pessoas negras e saber que elas são tão habilitadas contra as brancas, ou até mais. E tem uns dados muito interessantes que querem desqualificar as pessoas que entram como cotas, que é o seguinte, de dizer que são mais despreparados, e todos os estudos mostram que a média de scores, ou seja, as notas, são mais altas ou igual em qualquer curso. E a taxa de evasão é muito menor, porque a população negra agarra com muita garra a oportunidade de estar, quando ela consegue isso. Então, esse é um dos mitos, de dizer que vai se formar profissionais de segunda categoria. Não tem nada a ver. Os estudos já comprovam, nós já temos, apesar de ser recente a história das políticas de cota, Ana, mas já mostra que isso é um mito que já foi desbancado. Mas vejam só, tem uns críticos também que alegam que esse sistema de cotas divide negativamente a sociedade. De que forma essas atitudes, esses discursos conservadores, né, eles atrapalham a evolução da inserção da população negra na educação, Rosa? Olha, essas pessoas do contra, assim, elas sempre vão ser do contra porque eu penso que o racismo ele é estruturante. E assim, como sendo estruturante, ele é bem planejado para que determinadas pessoas, e essas pessoas a gente está falando de nós, homens e mulheres negras, de não ocuparem aquele espaço. Então, a partir do momento que uma pessoa negra ela adentra na universidade, ela vai mover estruturas, ela vai modificar algumas estruturas. Mas eu queria fazer um complemento desse aumento por exemplo,
da inserção das pessoas negras nas universidades, a que custo, né? Porque, assim, há uma elevação, sim, tanto menor evasão, as melhores notas, né? Porque sempre duvidaram da nossa capacidade intelectual, mas as melhores notas, mas a custo de quê? A custo de muito sofrimento, porque eu fui uma pessoa cotista, eu fui cotista da Fundação Ford enquanto mestranda. Mas eu via todos os dias meus professores falando, você tem que ser melhor porque você recebe uma bolsa. E agora imagina aquelas criaturas que entram na universidade que nem bolsa tem. Mas elas são exigidas a ser melhor, porque nós precisamos, nenhum branco precisa provar que eles têm capacidade intelectual ou qualquer outra coisa, mas nós temos. Então, a custo de quê, né? Então, assim, essa divisão que eles falam, que eu lembro que quando começou o debate sobre a questão das cotas, é um racismo às avessas, né? Então, assim, agora a gente vai dividir a sociedade. A sociedade sempre esteve dividida. A gente não está dividindo nada, mas vai dividir a sociedade, vai haver disputa. Disputa de quê se nós estamos em desigualdade no processo? Então, assim, há um equívoco e há um reforço de uma como é que se diz? Guerra dessas pessoas intelectuais, a maioria homens e a maioria brancos, para jogar para a sociedade através das mídias, para colocar as pessoas negras contra ela mesma e dizer o sistema de cotas é racista. Então, assim, como as pessoas que não são tão informadas em relação à sua própria história, à sua própria identidade, ela vai entender. É racismo mesmo. Então, assim, a gente está sendo racista com os brancos. Por favor. Avanildo? Não, então, Bolsonaro, na campanha dele, disse que ia acabar com essa divisão. Por isso que ele estava planejando rever a política de cotas. Para isso, ele se aliou com uma pseudo-professora da Bahia, chamada Daiane Pimentel, que foi a deputada federal lá mais bem votada, que em maio deste ano apresentou um projeto de lei para diminuir, para rever a política, eliminar as cotas raciais indígenas ou diminuir, porque as outras, pessoas com deficiência e outras cotas, não queriam mexer. Então, se vê aí o preconceito explícito. E uma coisa interessante que eu descobri ontem, Ana, foi que essa candidata, inclusive, que é chamada de professora Daiane Pimentel, ela nunca exerceu magistério, uma mulher branca, e ela era cotada para ser, inclusive, a vice de Bolsonaro, e argumenta-se que por conta de sua idade, que ela tem menos de 35 anos, ela não pode ser. Mas ela disse, outra ocasião, que vai colocar o projeto Escola Sem Partido, porque se ele conseguir ser implementado, já melhora muito. Então, por que eu estou trazendo isso? Eu estou dizendo para si, porque eu tenho vontade de perguntar, Bolsonaro, que divisão é essa? Existe um fosso imenso, onde está do lado a população branca, elitista, né? E do outro, a população negra tentando de todas as formas diminuir esse fosso. Para mim não existe uma divisão. Existe um fosso imenso histórico construído com muita violência. Porque o sistema de escravidão. E para passar aqui para a Cessa, teve um estudo bem interessante em 2014 do IPEA, do INPE, aliás, do INEP da Educação, junto com a Associação de Instituição de Ensino Superior, que mostrou a evolução da participação da população branca e negra nas universidades a partir da política de cota de 2003. E, apesar de ser uma distância, ainda está uma distância grande, mas diminuiu muito essa diferença. A diferença em 2003, só para dar um dado aqui, era de 13,2%. E hoje a diferença está em 6%. Ou seja, tem um impacto positivo dessa política que a gente tem que valorizar. Cessa? Perfeita, Vanildo, Rosa, é isso mesmo. Agora, a divisão Rosa já colocou, né? A divisão ela já existe, a divisão é de uma sociedade que ainda cultua intolerância, aí toda ela fomentada por um governo fascistoide, violento, né? Enfim. Mas em relação às políticas de cotas, eu preciso concordar bastante com Rosa, porque a gente tem hoje um fenômeno importante para a juventude negra, por exemplo, que é que acessa às universidades
com muita luta, com muita vontade, com muita garra. A gente tem o problema do suicídio, né, ou da depressão entre os jovens, e tem aumentado ainda a população negra jovem, né, de modo geral, e também nas universidades, né. O que acontece com isso? De fato, os cotistas têm se mostrado aqueles que têm aproveitado esse momento para se formar e dão qualidade, dão muita qualidade e dão principalmente diversidade às universidades públicas brasileiras, né? Só que a que preço, né? Então é muito injusto você fazer uma avaliação de uma política que tem menos de 10 anos, né? Não se pode fazer essa avaliação, mas ela é feita. A Vanildo tem razão, essa avaliação ela é feita e tem se provado, apesar de tudo, que os jovens têm saído muito bem, mas nós achamos que é uma maldade fazer avaliação de política de cotas, porque assim, eu te dou um bombom e avalio se você gostou, se ele é doce ou se ele é... Não é assim, né? É um direito seu, eu não tenho que avaliar direitos. Direito eu tenho que garantir. Eu tenho que garantir, né? Porque ninguém avaliou até hoje, porque a Universidade Pública Brasileira não dialoga, por exemplo, no curso de medicina com a população. A gente tem uma medicina ainda elitizada. E essa medicina, ela tem a sua formação voltada também para a medicina preventiva, mas na prática o médico não faz medicina preventiva, que é medicina, que a saúde pública já mostrou, que é a medicina, né? A gente viu aí o exemplo dos médicos cubanos, que é a medicina que ajuda a dialogar com a população e que previne doença, que previne dengue, que previne arbovirose, né? Enfim, mas aí a elite que está nos cursos de medicina, né, que é o curso, inclusive, que a gente tem mais dificuldade de falar de política de reparação com as cotas, essa elite ela não vai para o posto de saúde atender a população na sua necessidade. Ela atende na sua necessidade, por exemplo, aqui comparando um grande hospital como Santa Joana, como se fosse muito melhor que o Hospital da Restauração, que é o melhor hospital do Norte e Nordeste, porque é um hospital público, né? E a gente reforça que a saúde pública é quem garante isso. Então, é muita maldade fazer uma avaliação das políticas de cota quando a gente tem que garantir direito e não avaliá-los. A outra coisa é que esses jovens que estão na universidade, como Rosa bem lembra, ele fica lá a duras penas. Então, tem que garantir a entrada, a permanência e a condição de ficar. Então, a assistência estudantil tem que ser para estudantes pobres, de periferia e estudantes negros. Os estudantes de classe média alta não precisam de assistência estudantil. Tem que ser dado para quem necessita de direito. E a gente vê que há distorção. Em que pese isso, a minha preocupação aqui é que a gente não acha que é um problema da universidade, é um problema das elites. A universidade continua tendo seu papel social importante como universidade pública, tem garantido, inclusive, que a gente dialogue sobre a formação da educação infantil, a educação de base, e isso acontece que com as políticas de cotas, a gente bota lá dentro a garotada periférica e preta, né, que pensa o seguinte: eu também quero que meu irmão da periferia tenha educação infantil de boa qualidade. Então a gente começou a problematizar, porque o pessoal de pedagogia, pessoal de sociologia, pessoal de história, né, os alunos começaram a problematizar essa educação. Nós queremos educação boa de qualidade na ponta, né, que é o ensino superior, mas nós também queremos que nossa periferia tenha uma escola pública de qualidade. E isso não foi feito por especialistas, isso não é verdade. Os especialistas que estão a serviço do atual governo federal, eles estão querendo destruir a educação brasileira, a educação pública, né? Eles querem privatizar a universidade pública. Mas a problematização, de fato, de que a educação infantil também é um direito da população negra, da população carente, da população periférica, com qualidade, né, do ensino infantil até o ensino médio, indo para o ensino superior. Essa tem sido uma problematização da garotada que entrou na universidade e começou a questionar. Começou a questionar a história que é contada na universidade. Cadê a Lei 10.639, que fala da história dos povos africanos que vieram para aqui escravizados, né? Quem eram aqueles povos? Né? Eram filósofos, eram reis, eram políticos, né? Eram pessoas que tinham uma história de vida importante para o resgate da história do Brasil, e a gente não problematizou. Isso sem falar a história dos povos indígenas que foram massacrados. Então, isso foi problematizado a partir do momento em que a gente coloca a política de cotas e coloca a gente para pensar diferente, como diz o programa, fora da curva do que está posto pelas elites. Essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Universitária FM apresenta Romero Ferro. Foi tanto céu e tanto mar, virei herói menino. Sexta, dia 13, ao vivo, a partir das 18 horas. Direto do estúdio Transmídia da 99.9 FM. No rádio, na tela da TVU e nas redes sociais.
Trilogia do Feminicídio. 3 espetáculos que acontecem nos dias 4, 5, 11 e 12 de setembro no Teatro Hermilo Borba Filho, com direção de Eric Valença. Os espetáculos são inspirados em histórias reais de mulheres, coisas que acontecem no Quintal, Tris e Aparecida. No elenco, as atrizes Geusa Sena, Laís Vieira, Nínive Caldas e Tati Azevedo. Ingressos na bilheteria do teatro. Venha e traga a sua doação. Toda a renda e doações serão destinadas às redes de apoio e acolhimento a nós mulheres e às crianças nascidas no cárcere. Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Para entender de onde viemos e não se perder no caminho do futuro, siga na Trilha da História. Toda semana, Isabela Azevedo mistura música e bate-papo sobre fatos e personagens da história do Brasil e do mundo. Na Trilha da História. Toda segunda, às 8 da noite, aqui na Universitária FM. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Você pode acompanhar nosso programa pela Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire 820 AM, pela internet. Acesse facebook.com/programa Fora da Curva e pela Marco Zero Conteúdo, é o Facebook e o Facebook/Universitária 99.9. O Fora da Curva de hoje quer saber quem é contra a presença negra nas universidades. A gente tem Avanildo Duque, da campanha nacional pelo direito à educação. A gente tem Cessa Costa, da Gerência de Igualdade Racial da Secretaria de Direitos Humanos. E a gente tem Rosa Marques, que é da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. E a gente tem a pergunta do Cícero Eduardo Albuquerque, que é o nosso ouvinte internauta. A quem interessaria de ter conhecimento quando sabe-se que um homem informado é mais difícil de dominar e manipular? Avanildo. Não, então, antes de responder a Cícero, eu queria dizer que quando eu defendi, peguei dados de uma avaliação, não é que eu estou concordando que tem que se fazer a avaliação para revisão. Pelo contrário, é para mostrar que nesse curto espaço de tempo já tem tanto impacto positivo que já incomoda profundamente, apesar de ainda não ter reparado, minimamente as desigualdades históricas que a população negra sofreu nesse país, Ana. Então, tem vários estudos, e no próprio texto de Suelane Carneiro, da Gueledés, ela coloca isso de uma forma bem didática. Então, para mim, é assim, a questão do conhecimento, ela é poder, É poder. Então, e aí, como foi colocado aqui anteriormente, quando você tem um projeto racista de exclusão da maioria da população a esse conhecimento de diversas formas, você está querendo colocar essas pessoas num lugar diferenciado negativamente. Então, se você analisar a trajetória das políticas educacionais brasileiras, todas elas, quando o ensino público era favorável à elite, a população negra não tinha acesso. Então, isso foi primeiro com o ensino fundamental, depois com o ensino médio e mais recentemente com o ensino superior. Por quê? Antes, quando não eram obrigadas à universalização do ensino, as escolas públicas eram de qualidade, muito embora, do ponto de vista pedagógico, possa se contestar em termos de conteúdo, tinha muitas estruturas melhores do que as de hoje, mas era restrita. Era para os brancos, para os ricos. E as escolas privadas, eu lembro que eu estava no ensino médio ainda, e o povo dizia que as escolas privadas naquela época era passou, pagou.
Era bem assim, porque era lá onde estava, né? As pessoas não tinham... Então, houve uma inversão. Quando foi se construindo os Planos Nacionais de Educação e com a Constituição de 98, isso muda. A universidade fica, a privada é o lugar dos brancos, da elite, e a universidade, o acesso a ela, precarizado para ser... É um projeto mesmo, é um projeto de exclusão. Porque se você tem condição, as escolas privadas, a população branca, que não vai ficar refém da reforma do ensino médio, ela vai continuar com o mesmo esquema. A população negra, que é pobre, que vai acessar desde o ensino infantil, que foi colocado aqui como é muito importante para a formação, porque para chegar à universidade precisa ter formação desde a creche, desde o ensino, né, infantil, de qualidade. E é muito desigual essa trajetória. Então, além de se não ter feito o que devia ser feito, está tendo um desmonte, que depois eu queria falar disso. Um desmonte não só atacando as cotas, mas um desmonte de todas as tentativas de melhorar o ensino médio para as populações mais pobres se fortalecer para chegar à universidade. Rosa, 15 universidades, todas elas públicas, produzem mais da metade da ciência brasileira. Os dados são de um relatório da empresa Clarivate Analytics, divulgado em setembro. As 3 universidades estaduais paulistas, a Unesp, a USP e a Unicamp, encabeçam a lista, com mais de 100 mil trabalhos científicos publicados no período de 6 anos, entre 2013 e 2018. Outras 12 instituições que estão como as que mais produzem pesquisas nesse país são universidades federais. Das 12, 11 são universidades federais. Juntas, essas universidades são as responsáveis, e a nossa UFPE é considerada uma das melhores do país e do mundo em produção acadêmica, em projetos de extensão, em ações também de interação entre a sociedade e o ensino, né, academia e sociedade. E aí, dessas 15 universidades, essas são responsáveis por mais de 60% do conhecimento científico produzido no país, né? O levantamento foi feito a pedido da CAPES e do Ministério da Educação. Apesar disso, e a gente entra no que a Vanildo também quer discutir, a gente tem um corte de orçamento das universidades públicas, a gente tem restrições nos orçamentos, extinção de bolsas de pesquisa, de ensino e de permanência. A gente tem informações de que bolsas, inclusive, de estudantes de ensino médio que estão fazendo programas de produção de conhecimento junto com as universidades federais também estão sendo contingenciadas. Essa é a palavra do momento, viu, ouvinte e internauta? Quando a gente escuta contingenciamento, é corte, viu? Não é contingenciamento, não. É extinção, é corte mesmo. Então, o que isso vai significar para a população afrodescendente que começa a chegar à universidade e precisa desses incentivos para permanecer e para poder finalizar os seus cursos com sucesso, Rosa? Olha, primeiro que a gente sente até orgulho dessa pesquisa, né, em relação à produção do conhecimento, mas eu sempre fico pensando de quem é essa produção do conhecimento, né? Assim, se você fizer um levantamento de dados de quem são as pessoas que publicam, pesquisam nas melhores revistas, que produzem livros, que publicam livros, não são pessoas negras que estão dentro da universidade, que estão ocupando esses espaços. E esse já é um problema que eu percebo, principalmente porque, assim, sempre quando eu fico olhando um homem ou uma mulher lançando um livro, eu fico pensando primeiro quem é que tá... Os homens, eu fico pensando quem é que segurou toda a onda da casa para que ele publicasse aquele livro. E as mulheres, por exemplo, que geralmente quem publica são as mulheres brancas, né? São poucas. Hoje temos uma produção de mulheres negras publicando, mas ainda é muito pouco, porque o contingente contingente populacional presente nas universidades, no mestrado, no doutorado, ainda é muito reduzido para a população negra. O que eu quero dizer é que, mais uma vez, o nosso sistema educacional ele não é pensado para uma educação de qualidade para todos.
Porque quando você faz cortes na produção científica, nas pesquisas, você está dizendo que aquele menino, aquela jovem ou aquela mulher que está na universidade fazendo mestrado, ganhando uma bolsa que é direito para ela estudar, vai ser reduzido. Isso não quer dizer que já não era bom, vai ficar pior. Né? Porque, assim, como eu disse, hoje, a exigência das bolsas, porque você tem que estar, pelo menos, se tem 5 bolsas, você tem que estar entre aquelas 5 pessoas que vão receber a bolsa de 10, as outras 5 não vão receber. Imagina essas 5, os cortes das bolsas, como é que elas vão sobreviver? Agora, as pessoas que estão na universidade, que é de classe média, que tem condições, elas não vão sofrer tanto como a população negra e indígena vai sofrer com esses cortes. Então, que educação é essa que esse governo maldito está dizendo que é para todos? Ontem eu estava vendo a televisão, coisa que eu estou vendo esporadicamente, porque eu não quero ver a cara de determinadas pessoas, porque eu ando embrulhando o estômago e eu quero preservar a minha saúde mental. É a militarização das escolas. O projeto desse governo é de militarização das escolas, porque quando você coloca o colégio militar como possibilidade de todas as escolas desse país seguir aquele modelo, você está dizendo, precisamos de pessoas que sejam muito mais subservientes do que elas já são. Então, que educação é essa, né? Então, assim, é orgulho para nós? Mas, veja, o Nordeste, a UFPS ser a referência, né? Pernambuco só ser a referência, e as outras universidades desse Nordeste. E a gente sempre está em desvantagem em relação às outras regiões, né? Por mais esforços que façamos. Cessa? Na verdade, Cícero Nascimento é o internauta, né? Perguntou. É o internauta. Na verdade, tanto Rosa quanto a Vanildo respondem, Cícero, a sua pergunta, porque na própria pergunta já tem a resposta, né? A quem interessa cortes nas universidades, as elites. A quem está no governo, que responde a uma elite perversa, que quer militarizar as escolas de ensino fundamental e médio no Brasil. Então, cortar a universidade pública brasileira significa matar o conhecimento da nação. Né? Quem produz conhecimento do ponto de vista formal, do ponto de vista da intelectualidade, é a academia, é a universidade. Né? E aí a gente está falando da universidade pública. Não esqueçamos que a gente está falando das universidades públicas, né? Federais e estaduais. Você citou aí, Ana, na pesquisa, as melhores universidades de ponta. Mas toda a universidade pública hoje, neste país, a universidade que está lá em Petrolina, a Universidade Federal, ela faz diferença. A Universidade Federal de Rondônia faz diferença. A Universidade Federal do Amapá, ela faz diferença. A do Piauí faz diferença. Assim como a Unicamp. Então, assim, em que pese que elas são universidades de ponta, as universidades de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, né? Nós temos a relação dos sudestinos com os nordestinos e com os nortistas, que também é uma relação de muito preconceito, né? E aí os recursos vão mais para o Sudeste. Mas, felizmente, a gente está falando da defesa da universidade pública como aquela que, onde ela chega, ela faz diferença. Ela faz diferença e a gente nota isso quando a gente conseguiu regionalizar nos 2 últimos governos, antes do governo Temer e do governo Bolsonaro, nos 2 últimos governos, que fizeram a expansão, né? Fizeram crescer a universidade pública e, mais do que isso, o ensino com as escolas técnicas federais. E aí a gente criou, por exemplo, em Pernambuco, as escolas técnicas estaduais. Então, foi tudo uma cadeia que vai se somando o ensino indo cada vez mais para lugares mais distantes do centro, porque o ensino não pode ficar só na capital, ele tem que ir para o interior, ele tem que ir para o norte, ele tem que ir para as regiões de mata, ele tem que ir para todos os lugares, porque o conhecimento formal ele é importante para o desenvolvimento de uma nação, e nós somos uma nação que estávamos, né, até 4 anos passados, estávamos em desenvolvimento. Agora a gente já não está mais. E aí a pergunta do Cícero é interessante para a gente entender que, de fato, quando você corta, o governo federal, a proposta dele é cortar realmente os bolsistas e os cotistas. Ele não vai cortar, por exemplo, as grandes pesquisas que querem pensar quando a gente vai chegar em Marte ou vai para a NASA. Porque tem pesquisa no Brasil que pensa isso. Ele vai cortar as pesquisas que falam da relação social, da política pública de educação com a população. Né? E aí vai, de fato, chegar aos cotistas dos cursos, que são os jovens estudantes negros e indígenas, infelizmente. Então, a quem interessa os cortes, a quem interessa expulsar
a juventude da universidade pública, os cotistas, enfim, interessa às elites para manterem um conhecimento elitista privatizado, né? E o segundo passo depois disso é a privatização das universidades públicas. Com certeza. E a quem interessa as escolas técnicas estaduais, porque a gente está voltando para um lugar que é para dizer, esse povo preto e pobre, ele tem que ficar na escola técnica. A Sim. universidade não é o lugar deles, porque da década de 90 era muito forte as escolas técnicas. Entendeu? O Estado, e hoje se reforça muito mais as escolas técnicas estaduais. E aí, Avanildo, você concorda? Rosa falou, o professor... agora esqueci o nome dele, é da Unicamp. Ele fez uma entrevista recentemente que disse que a gente está voltando à década de 40. Na década de 40 foi quando se instituiu o ensino industrial, o ensino comercial e o ensino agrícola. Na perspectiva de empurrar a população pobre e negra para o mercado de trabalho e dificultar seu acesso às universidades. A reforma do ensino médio é para isso que o Mendonça elaborou enquanto era ministro da Educação, sem ele ser nunca um educador, nunca foi. O governo Temer, que foi aprovada com medida provisória. Então, é um projeto. Aí depois vem o outro ministro que também não tem nada, e o atual ministro, que é com nome esquisito, ele nunca pisou numa escola pública, gente. Nunca. E ele é do capital financeiro, e o projeto dele, ele disse que as duas principais coisas que ele vai fazer enquanto ministro é rever a meta 20 do Plano Nacional de Educação, que é do financiamento, e rever a meta 12, que é de acesso à universidade. E para isso ele lança o Futuris, que Daniel Cara, coordenador geral da campanha, disse que é o Vire-se, porque aí é você fazer projetos para parcerias no modelo totalmente privatista para financiar essas pesquisas que a Cessa estava falando aqui, esse tipo de pesquisa. Ou então, e os professores, aí, Ana Veloso, você pode fazer um projeto super bacana, se o seu projeto conseguir financiamento, você vai ganhar dinheiro, além do seu salário. Isso é assim, uma coisa das mais absurdas que existe. Já foi testado em vários países, não deu certo. Especialmente universidades grandes, como a Universidade Federal de Pernambuco, que tem muitos alunos e estudantes, não deu certo. Aí, só dialogando um pouco com Rosa, assim, apesar que eu concordo com ela que a publicação ainda é muito limitada, mas eu tive o ano passado, o ano atrasado, no Fazendo Gênero em Santa Catarina, e eu vi a presença de muitas mulheres negras defendendo trabalhos, e isso me deu um alento de dizer que mesmo ainda tendo essa desigualdade, as mulheres negras estão fazendo diferença na publicação. E quando elas fazem isso, para mim acho muito assim, eu defendo muito, porque é um pensamento diferenciado que vocês, né, que trabalham mais essa questão de decoloniar, né, o pensamento, né, que é uma questão que pode ser um tema do próximo programa que a gente vem aqui. Sim, com certeza. Vamos acolher. Então, Avanildo, Rosa e Cessa entraram numa questão interessante e a gente vai trazer, já porque a gente já está perto de encerrar o programa, infelizmente, né? O que é que o movimento negro, o que é que esse movimento social tem feito para enfrentar essas questões que a gente está discutindo aqui? Os ataques às universidades, a incrementar a produção do conteúdo, fazer esse diálogo com a sociedade sobre a política de cotas, a importância dela, Rosa. Eu falo pela Rede de Mulheres Negras, né? Assim, embora tenhamos articulações com outros coletivos, com outros segmentos que trata da questão racial, mas a rede, nós, com esse golpe que a gente vem sofrendo e com essa nova proposta desse governo, primeiro que a gente foi jogada mais uma vez num abismo. E para a gente se recuperar do abismo, a gente vai para o autocuidado. Esse é o primeiro movimento que a gente está fazendo, do autocuidado, da formação, para a gente entender em que leituras outras são essas que estão sendo apresentadas para nós. É esse segundo movimento que a gente está fazendo.
E o terceiro movimento é se articular com outras organizações de mulheres negras e outras parcerias feministas que desejam também dialogar com as nossas especificidades. Então, esses são os caminhos que a gente vem fazendo e de forma não muito fácil, porque tem uma coisa chamada sobrevivência, né, que a gente está imbuídos num campo de trabalho não tão remunerado e outras necessidades que não estão sendo supridas por nós, que são as ausências dos direitos, né, na saúde, na educação. Estamos adoecendo cada vez mais, mas a gente está fazendo um esforço sobre-humano para que não fiquemos doentes, né? Então, assim, a gente está se agarrando uma na outra para que a depressão não chegue, para que a gente não esmoreça, porque o tempo está de morte e a gente não quer morrer, e a gente não vai morrer porque é essa a proposta que eles querem e nós não vamos, porque temos umas às outras. Cessa? Bom, eu falo do lugar de gestão, né? Nós somos da gestão do município do Recife e, sob pressão, né, claro, do movimento social, as gestões se movem. E nós temos aberto o diálogo com os movimentos sociais. Por exemplo, a gente acabou agora de realizar, junto com o Fórum da Capoeira, a 6ª Semana Municipal da Capoeira, por exemplo, dizendo assim que tem que fortalecer as pautas dos movimentos sociais negros, porque elas são pautas atacadas pelo governo federal, e a gestão municipal é oposição ao governo federal por entender que tem a possibilidade do diálogo com os movimentos sociais, né? E, é claro, que internamente a gente tem também a luta e a militância da defesa das pautas raciais. Dentro de uma gestão pública é um desafio que não é fácil, né? A instituição prefeitura, ela reflete o racismo estrutural e o racismo institucional. Então, nós temos muitos problemas internos que a gente vive dando conta através do nosso programa de combate ao racismo institucional. É um programa interno. Mas aí sempre o caminho é o diálogo com o movimento social. Assim, a gestão não é arrogante de entender que ela pode dar respostas para as políticas públicas sem o movimento social. Então, por exemplo, nossa atividade lá é cotidiana com o Conselho Municipal de Igualdade Racial. A gente agora está revendo e construindo o Plano Municipal de Igualdade Racial da cidade do Recife, junto com o Conselho, com a consultoria contratada do movimento social para isso, por entender que a gestão sozinha ela não dá conta. Ela não dá conta e a gente sinceramente reconhece que a tarefa da gestão é escutar e andar de mãos dadas com o movimento social. Pelo menos é assim no município do Recife. Avanildo, e a campanha? O que é que tem feito? Então, a campanha, a missão da campanha é a defesa da educação pública de qualidade, antirracista, antissexista, e para toda a população que vive no Brasil, não só para a população brasileira, inclusive. E a nossa prioridade é a luta por mais recursos para essa educação. Para isso, a gente mostra como a gente defende o Plano Nacional da Educação. Faz um monitoramento todo ano, já estamos na metade, já passou da metade, que foi em 2014, são 10 anos, e a cada ano a gente faz a Semana de Ação Mundial, onde a gente faz um monitoramento. Esse ano, por exemplo, foi muito triste, porque das 20 metas, apenas 4 estavam parcialmente cumpridas, 16 não estavam sendo cumpridas. Em 2019? 19. Então, na avaliação de meio termo do plano, ele está comprometido. E a partir daí, a gente faz denúncia e faz cobrança de tudo que tem a ver com as metas, porque educação, ensino médio, bate numa meta do ensino médio. Educação futuro se bate com a meta do ensino superior. Mas o mais grave, Ana, e a gente faz inclusive denúncia no nível internacional, já que a gente faz parte de uma rede da campanha global pelo direito à educação. Então a gente faz denúncia em termos dos organismos internacionais. Você acha que essas denúncias aos organismos internacionais, elas provocam algum impacto nos governos? No mínimo, constrangimento e ter que tratar disso de uma forma, né? Eu acho que nesse momento que o governo está tão atrapalhado nas relações internacionais, fazer mais denúncia, eu acho que, apesar de a gente ficar sentindo vergonha Sim. do que essas pessoas fazem em nome do Brasil, mas é uma hora estratégica de fazer isso. Então, tanto a partir da campanha global, a gente também faz parte do grupo de trabalho da agenda do ODS. A gente que elabora
a avaliação... Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso, o objetivo 4º, quem elabora é a campanha junto com outras organizações, com sua rede toda, que é uma rede de mais de 300 organizações no Brasil. Mas só para finalizar, Ana, é uma coisa assim muito, muito grave, porque o orçamento que foi enviado que foi apresentado pelo governo a semana passada, ele compromete 44% do orçamento para o pagamento da dívida. Então, não é questão de dinheiro, é uma questão de escolhas. Prioridades. Então, quando você, para ter esse dinheiro para pagar a dívida interna, os serviços da dívida, ele tem que diminuir as bolsas, vai prejudicar as pessoas negras, ele tem que fazer esse contingenciamento, ele tem que diminuir a qualidade do ensino infantil, ensino médio. Então, ele vai militarizar as escolas, mas não vai dar dinheiro, vai ser o regime... Só as escolas militares vão ter um orçamento, né, que são praticamente por Estado. As outras vão ter um regime militarizado sem recurso, que é muito grave isso. Então, a gente da campanha faz isso. E eu queria aproveitar a oportunidade tanto para a Ceiça como para a Rosa, para dizer que a gente tem um comitê aqui em Pernambuco, que a gente se reúne. Se vocês tiverem interesse, a gente não é só pessoa da sociedade civil, a gente tem articulação com pessoas do poder público e também a gente tem uma vontade muito grande de fazer uma aproximação com os movimentos feministas, maior do que a gente já tem, porque a defesa da educação infantil é uma pauta muito importante também para outros aspectos dos direitos das mulheres. A gente vai ficando por aqui, fora da curva de hoje. A gente agradece a participação do Avanildo Duque, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A gente agradece também a participação da Ceiça, que é da gerência da Prefeitura do Recife, da Igualdade Racial. E a gente agradece a presença da Rosa, que é do Movimento Negro, da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Bom, a gente também informa que o Fora da Curva de hoje teve a produção de Carol Torpe, Larissa Silva e Roberto Peixoto, os trabalhos técnicos de Marco da Lata e, nas redes sociais, Carol e Larissa. Obrigada pela companhia e até a próxima. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12